A minha encomenda hoje é entregar a primeira de 4 aulas que nós vamos fazer sobre um pouco do surgimento do Estado. Mas quando eu digo um pouco do surgimento do Estado, eu quero dizer, nós não vamos falar de filosofia política pura. Não é só a história das ideias que tratam do Estado. Ao contrário, nós vamos falar das ideias que fizeram a história. Nós vamos tratar um pouco de como esse Estado que nós temos hoje surgiu, como ele se formou ao longo da história. Então, espero que todos gostem de história, porque nós vamos falar um pouco e bastante sobre isso, na verdade, não é um pouco. Eu vou tentar não ser como todos os professores de história. Aliás, eu não vou ser como todos os professores de história que nós tivemos. Por quê? Porque quando a gente aprende história no colégio, a gente não está aprendendo história, a gente está aprendendo luta de classes aplicada à história. Tudo que nós aprendemos sobre feudalismo, por exemplo, no colégio, foi que havia os nobres, os senhores feudais e os servos, e que essa era a divisão de classes, e é basicamente tudo isso que as pessoas lembram quando nós falamos de feudalismo. Eu quero pintar um quadro com um pouco mais de cores, tá? Essa é a primeira aula e nós vamos falar, e por isso que nós vamos voltar um pouco mais no tempo. Vamos acertar os detalhes técnicos aqui para... Ok? Tá. Nós vamos voltar um pouco bem mais no tempo. Vamos dar uma caminhada até chegar no ponto de partida da próxima aula. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o que eu chamo da origem do conceito de Rule of Law, Império da Lei, na Inglaterra. Na próxima aula nós vamos falar, a partir do ponto que nós paramos agora, sobre a contribuição americana, que é o constitucionalismo, a ideia de uma constituição escrita organizando um país. A terceira aula, nós vamos falar da grande diferença entre a Inglaterra e os Estados Unidos e o modelo francês da Revolução Francesa de 1789. O empirismo inglês, o constitucionalismo americano, o racionalismo francês, eu vou explicar tudo isso na hora, e por fim nós vamos falar um pouco do patrimonialismo brasileiro, essa doença política do Brasil ao longo da sua história. Vamos fazer um pause. Ok, áudio, som, testando. Tá ao vivo? O papai tá aqui, o Grêmio é campeão. Não? Pessoa quem é de Porto Alegre entendeu. Aliás, nós pedimos desculpa ao público, porque hoje o Grêmio joga na Libertadores, o pessoal que é de fora também gosta de ver o Grêmio jogando. Então hoje, apesar de tudo, nós vamos fazer a aula. E nós vamos fazer uma breve pausa em aproximadamente 45 minutos. Eu peço que o pessoal me lembre, 45, 50 minutos, para a gente interromper. Eu faço um break de 10 minutos. O pessoal vê quanto está o jogo, digo, toma uma aguinha e a gente segue falando. Tá? Bom, primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, nós vamos falar de tem uma linha condutora no que eu quero contar da história hoje, que é o conceito de Rule of Law. Tá? Quando a gente fala Rule of Law, isso aqui é um conceito que foi mal traduzido para o português. Tá? Nós traduzimos isso aqui no Brasil como Estado de Direito, basicamente. Tá? O que uma tradução melhor seria o Império da Lei. Por quê? Porque o conceito de Rule of Law surge num contexto de contrapor o Império da Lei ao Império do Homem. Rule of Man, ou Rule of King. Isso por si só já traz uma lição. Que o Império é da lei e do rei. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma figura histórica, que era o... Perguntaram, isso na Revolução Federalista de 93, perguntaram a ele, por quem lutas? Você lutava por um lado ou pelo outro? E a resposta dele é assim, luto por leis que governem os homens, não por homens que governem as leis. Podia parar por aqui, muito obrigado, né? Não. O conceito é basicamente esse, né? Que a lei está acima do soberano.
Nós já falamos isso um pouco em outras oportunidades, aqui mesmo no Brasil Paralelo, mas eu quero buscar o conceito e a origem disso aqui, de como isso se formou, e eu quero principalmente mostrar que a história e o desenvolvimento do Estado inglês é uma luta permanente por limitar o poder do soberano, por um Estado limitado, por um rei submetido às leis e não um rei acima das leis. E não é estranho perceber que a nossa quarta aula vai cair aqui no Brasil, nós vamos também tratar um pouco disso. Tá? Então, para falar disso, eu quero só conceituar o que é esse Rule of Law. Tem 500 definições, vão encontrar. Se buscar Estado de Direito nos manuais de direitos, vão achar quem aqui dos presentes é advogado ou formado em Direito. 2, 3, sempre a minoria. Essa é uma das coisas espetaculares do Brasil Paralelo. Parabéns. O advogado normalmente estuda esse conceito de Estado de Direito na faculdade de Direito, tá? Mas eu gosto de usar uma expressão de um constitucionalista inglês, que é o Albert Van Dicey, que tem uma obra de direito constitucional tão importante que a Suprema Corte da Inglaterra usa o livro dele para interpretar a Constituição inglesa. O que o Dicey diz? Que isso aqui são 3 coisas. Primeiro, o soberano não tem poder arbitrário. O soberano não tem poder arbitrário. Não tem poder arbitrário. Ou seja, o poder do soberano vem de algum lugar e tem algum limite. Nós vamos falar sobre isso. Segundo, também um conceito mal traduzido no Brasil. A lei é igual para todos. Como nós traduzimos isso aqui no Brasil? Todos são iguais perante a lei. Como se a igualdade residisse nas pessoas. Todos são iguais, todos somos diferentes. Em tudo. A igualdade não reside nas pessoas, a igualdade está na lei. A lei é que tem que ser igual para todos. Também vai aparecer na história que eu vou contar. 3. A Constituição é resultado e não a origem dos direitos individuais. A Constituição é resultado e não a origem dos direitos individuais. Parece hoje no Brasil que se eu pegar o artigo 5º da Constituição e excluir o inciso que diz que existe direito de propriedade, não existe mais direito de propriedade, porque eu tirei da Constituição. Na verdade, o direito de propriedade é anterior à formação do Estado. Ok? Como isso surgiu, como isso começou, e eu quero convidar vocês para mergulhar um pouquinho no passado. Um pouquinho, bastante. E eu acho fundamental explicar isso em cima do mapa e da história da Inglaterra. A Inglaterra, que foi uma colônia romana, dominada pelo Império Britânico. O primeiro a tentar invadir a Inglaterra foi Júlio César, em 44 a.C., depois de novo em 43 a.C., mas ela só foi, de fato, tomada pelos romanos depois de Cristo, por Cláudio, que é o imperador que, por fim, domina a Inglaterra. Cláudios Britânicos, ele queria... O nome de conquistador vai no nome do imperador. Tá? Então, Cláudios conquista a Inglaterra, e a Inglaterra vira uma província romana como todas as outras.
direito romano, imperador romano, governo romano, até que, no ano de 410, começam as invasões, agravam-se as invasões bárbaras a Roma, e o imperador manda chamar as legiões que estavam na Britânia para ajudar a defender Roma. Essas legiões literalmente saem da Inglaterra. O caos começa a reinar e no ano de 410, os cidadãos, que já são quase romanos, que moram na Inglaterra, expulsam os magistrados e acaba o Império Romano naquela ilha. Sem a defesa de Roma, tribos começam a invadir. Tribos germânicas, especialmente 3. Os anglos, os saxões e os jutos, que ficaram esquecidos na história. A gente fala de anglos e saxões. O mundo anglo-saxão. Eles tomam a ilha e desenham lá 7 reinos diferentes. Repara que aqui tem um corte com o direito romano e começa um mundo novo, com tribos invadindo. Eu vou mostrar qual é a importância disso. Aqui tem o mapa da Inglaterra com estes 7 reinos. Esse é um período que a gente chama da heptarquia. Hepta, 7. Arquia, poder, né? Poder de 7 reinos. Aqui tem outras regiões, tipo o País de Gales, mas estes 7 reinos são... Eu vou colar, porque eu sempre esqueço um. É que nem os 7 anões, ninguém lembra dos 7. Vou dar um tempo que o pessoal está tentando lembrar. Quando os romanos saíram, eles deixaram, e isso pode parecer familiar para alguns de vocês, é uma ilha com 7 reinos que disputam entre si. Ao norte estão os selvagens, e há uma muralha que separa o frio do norte com os selvagens dos 7 reinos civilizados do sul. Do que eu estou falando? Game of Thrones. A geopolítica de Game of Thrones reflete o período da heptarquia em Roma. Quem são os bárbaros do norte? Os Picts, porque eles usavam pigmentos para pintar o rosto para batalha, ou os Scots. Eu estou falando da Escócia, Scotland, a terra dos Scots, né? Que além de bom uísque, dava bons guerreiros. Os romanos nunca conseguiram invadir a Escócia. Aliás, construíram a muralha de Adriano para separar. Depois ganharam alguns quilômetros ao norte, construíram a muralha de Antonino e 2 anos depois abandonaram a muralha de Antonino porque os escoceses os empurraram de volta à muralha de Adriano. No meio do caminho sumiu uma legião, que até hoje tem uma história de uma legião romana que desapareceu, acho que era a 7ª legião, não me lembro não, ou a 9ª. Desapareceu, não há registro histórico nenhum de o que aconteceu. Por que isso aqui é importante? Porque nesse período surge a primeira experiência de governo local que resultou, tá ligada diretamente ao nosso modelo de congresso, de parlamento hoje. Como é que se organizava este povo, estes povos, estes 7 reinos? Nós estamos falando da Idade Média mesmo, aquela do imaginário popular, né? Escuro, prédios, a maior parte deles, as vilas britânicas, só para dar uma ideia, isso aqui é uma reconstrução de uma vila britânica, com choças de madeira e palha. Estamos falando da Idade Média mesmo, Alta Idade Média. Pois bem, como se organizava esse povo? Quando havia um conflito entre vizinhos, quem resolvia o conflito entre os vizinhos? Quem resolvia era uma assembleia da vila, chamada The Village Moot.
a assembleia da vila. Todos os habitantes se reuniam e essas vilas tinham, numa média, 10, 12 casas. Portanto, todos se reuniam e julgavam o caso. Fulano roubou de Beltrano. Julgavam-no. Precisamos uma norma porque está acontecendo. Construíam uma norma. Legislavam, julgavam, administravam, decidiam os assuntos da vila. Agora, acontecia de uma vila brigar com a outra, de alguém de uma vila causar dano a alguém de outra. E aí quem resolvia os conflitos? Eu disse que uma vila tinha mais ou menos 10 casas. Existia uma divisão administrativa que reunia mais ou menos 10 vilas. Se chamava 100. Claro, porque 10 vezes 10 dá 100. 100 mut. Por que é tão importante isso, saber quem decide os assuntos? Porque aqui uma decisão que é feita numa vila não é comunicada a outra vila. A decisão fica ali e passa a ser uma norma daquela vila. A decisão que é tomada na 100 mut passa a ser uma norma para aquele conjunto de 10 vilas. E quando alguém de uma 100 briga com alguém de outra, existia a reunião do condado, Shire Mut. Em tese, eu posso recorrer de uma decisão daqui para cá e recorrer de uma decisão daqui para cá. Agora pensem no que é um recurso numa época dessa. O que significa levar um assunto para ser decidido no condado? Significa um cavalo ou um burro para a locomoção. Significa 3 ou 4 dias de estrada. Significa juntar comida suficiente ou dinheiro para essa pessoa se locomover e sobreviver durante 3 ou 4 dias. Nós estamos falando de um período da Idade Média em que o trabalho de uma pessoa durante 6 dias para ir e voltar faz falta numa vila. Ou seja, é muito caro. É muito caro sair da village para resolver um problema. Não tanto aqui, mas aqui. É muito caro. Não podem sair os 10, não podem sair os 100. E aqui surge um sistema de representação. No encontro da Shire Mut, cada 100 mandava 4 de seus best men. 4 de seus melhores homens. Faz a gente pensar na forma como a gente escolhe nossos deputados hoje, né? Os nossos melhores homens. 4 de seus melhores homens. Cada vila mandava. E lá, na presença do xerife, do sheriff, na presença do bispo ou do padre, dependendo do tamanho do condado, lá eram decididos os assuntos, feitas as leis. Isso gerou, na Inglaterra, um sistema em que, primeiro, o governo é local porque é muito caro levar uma decisão para a capital, para o rei. A decisão não chegava no rei. É muito caro levar uma decisão para o condado. É um pouco caro e demora reunir a 100 mut. E, portanto, é um sistema, primeiro, de poder local. Segundo, é um sistema de poder empírico, em que as decisões e as normas são feitas a partir dos casos concretos. Deu uma briga, traz para cá, decide. Decidiu, a decisão vira uma norma geral. Nós chamamos isso de um modelo indutivo. Eu saio do caso concreto para uma norma abstrata. Isso vai ficar muito importante quando a gente falar da diferença com a França. Ou seja,
É o caso concreto, é o processo judicial, é o julgamento que faz a norma. O direito nasce dos casos concretos. Ok? Isso é fundamental. Por quê? Existe depois isso aqui, da Village, da Hundred e do Shire. Tá faltando um nível da federação aqui, não tá? Isso aqui é quase uma cidadezinha, isso é isso é quase um bairro, isso é uma cidade, isso é um estado. O que está faltando? A do país, né? O rei tinha a sua própria reunião de sábios. Era a Witena, sábio, Ge, grande, Mut. Aí é com um O só, não sei porquê. A grande reunião dos sábios, a Witenagemot. Também conhecida como The Witan, os sábios do reino. Isso aqui deu origem ao Senado, a Casa dos Lordes. Isso aqui deu origem à Casa dos Comuns. Para nós brasileiros, Câmara dos Deputados e Senado. Aqui surgia, sem os romanos, um direito inglês de verdade, experimentado na prática. A lei que valia aqui podia não valer na vila do lado. A lei que valia numa hundred podia não valer na do outro. É o sistema da lei da terra. Law of the land. Isso é bastante feudal, né? A gente está na terra de um senhor feudal, quando entra na do outro, mudou a lei. Os costumes são diferentes, as leis são diferentes. Qual é a importância disso? Bem, a importância disso é que a função legislativa e a função judicial era exercida pelo povo localmente, não pelo rei. Nós estamos falando num período em que o rei está distante, ele não tem poder real, prático, no dia a dia da vida das pessoas para fazer normas. Isso vai surgir com quem assiste na Netflix o Vikings. Assistam Vikings. Isso vai começar a mudar quando os vikings começam a invadir a Inglaterra. Quando os vikings começam a invadir a Inglaterra, primeiro deixa eu só dar uma noção aqui para não deixar passar. Ó, eu falei destes 7 reinos, estes reinos estão divididos nos shires. Olha a quantidade de shires. São grandes, os condados da Inglaterra. Aqui tem as shiremoots, ou seja, para um habitante de uma vila sair e se deslocar até onde está o barão é um tempo grande de deslocamento e custo. Ou seja, o governo local é mais barato, é o que dá para fazer. Quando esse país começa a sentir a necessidade de se unir, quando os vikings começam a invadir. A partir do século VII, as invasões vikings começam a crescer, estou falando dos anos 680, as invasões vikings começam a crescer. Durante os anos 700, as invasões vikings disparam, até que, no ano de 871, surge o primeiro rei da Inglaterra, que unificou, para defender dos vikings, todo esse poder, toda a Inglaterra. Era Alfred o Grande, Alfred the Great. No ano de 7... Olha, importante isso. Como ele virou o rei da Inglaterra? Não existia a figura de um rei da Inglaterra. Na história, a gente ouve a lenda do rei Arthur. A lenda do rei Arthur é uma certa mitologia em volta do ato de escolher um rei. Qual é a lenda do rei Arthur? A espada fincada na pedra, né? Só o sábio e o bom conseguirão retirar a espada da pedra. E aquele que o fizer será o rei da Inglaterra. É um mito.
um mito para explicar algo que na verdade era muito mais simples, muito menos bonito talvez. Alfred era o rei mais rico entre os 7. Ele tinha mais recursos para defender o reino contra as invasões dos vikings. E reuniram-se os sábios dos 7 reinos e escolheram Alfred para ser rei. Ele não era nem o sucessor do pai dele. Quando o pai dele morreu, tinha um irmão mais velho que deveria assumir o trono de Wessex. Ele era rei de Wessex. Mas os sábios disseram, é melhor o Alfred. Por quê? Porque Alfred era um homem sábio. Durante esse período da heptarquia, destes 7 reinos, a Inglaterra foi se cristianizando. Os reis foram se convertendo ao cristianismo. Alfred peregrinou a Roma, estudou no Vaticano. Não existia o Vaticano, mas em Roma. Alfred depois foi morar na corte do rei Carlos da França. Era um homem estudado, treinado nas artes da guerra. Aqui nós estamos começando a chegar perto de uma transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. Estamos falando do ano de 871, quase 900, quase na virada do século. Ele volta então para a Inglaterra, para Wessex, assume o trono de Wessex e une os ingleses para defender a terra contra as invasões dos vikings. Eles unificam a Inglaterra, ainda nesse sistema de Mut, Hundredmut, Shiremut e a Witenagemot. Qual é a importância da Witenagemot? Agora nós temos um conselho de sábios para toda a Inglaterra. Esse conselho de sábios, por que eu estou falando nisso tudo? Porque é importante para entender qual é o limite do papel do rei. Este rei que nasce, rei Alfred, ele não nasce com o direito de fazer leis para todos, de governar a vida do país inteiro. Ele surge para defender, com um mandato pequeno, para defender o país da invasão dos vikings. Não passava pela cabeça de um rei desta época ordenar normas para resolver conflitos entre vizinhos. Ele não se metia no Village Mut, nem no Hundred Mut. Ele fazia leis. E fazia leis importantes que eram, isso é uma coisa estritamente britânica, eram escritas e espalhadas pelo reino, como cartas que iam para os senhores feudais. Isso era um costume inglês, o writ, a ordem escrita do rei. Ele fazia leis, mas não sobre o direito lá, the law of the land. Não sobre as coisas comuns da vida das pessoas, direito civil, direito comercial, como a gente chamaria hoje. Ele nasce como um senhor da guerra. Ele cobra impostos apenas para fazer guerra. Ele funda a Marinha Britânica e consegue, por fim, vencer os dinamarqueses, os vikings. E a Inglaterra passa a existir como um país só. Um país só governado por estes reis anglo-saxões, até que no ano de 1012, finalmente, desculpa se alguém está vendo Vikings, finalmente os vikings tomam a Inglaterra. E governam a Inglaterra. Tem 3 reis vikings que governam a Inglaterra. O primeiro, e eles vão ser importantes mais para frente, é o rei Svein, sei lá como fala isso. A gente pensa nos vikings como seres agaro horrível, né? Violentos, e eles eram bons guerreiros, quase bárbaros, não é? Os vikings tinham códigos de leis que eles trouxeram para a Inglaterra. Os reis vikings estabeleceram regras de direito comercial intermarino pelo mar. Os reis vikings, especialmente um chamado Knut, filho de Svein, eram cristãos.
Canuto era um rei cristão e tem um episódio em que ele, isso é importante quando nós falamos disso aqui, ó. Estou falando de uma tradição de rule of law. O rei Canuto, Canuto em português, eu vou tentar usar os nomes em português dos reis, chama os seus súditos e diz, já contei isso aqui, levem-me até a beira da praia. Os súditos levam o trono, botam na beira da praia, ele senta no trono, coloca a coroa na cabeça, olha para a maré e diz para a maré, pare de subir. E a maré continua subindo. E ele diz assim, eu sou o rei de todos os ingleses, estou determinando que a maré pare de subir. E a maré continua subindo. Quando ele diz a terceira vez, a maré já está molhando as botas dele. E ele diz assim, levanta e vira para os seus súditos. Diz, isso é para vocês verem que mesmo que há leis que nem o rei da Inglaterra pode mudar. Há leis que nem o rei da Inglaterra pode mudar. Há um direito que está acima do rei. Ele tira a coroa da cabeça e coloca na cruz que ele tinha no trono. Existe algo acima do poder do rei. Ele diz, é Deus. Poderia dizer, é o direito natural, como nós dizemos hoje. O fato é que mesmo na Inglaterra, viking, um sinal de que o império é da lei natural nesse caso, e não do rei. Passa o governo de Canute, voltam os reis anglo-saxões com Eduardo o Confessor. Eduardo o Confessor faz uma coisa muito interessante, ele manda estabelecer uma abadia a oeste do rio Minster, a abadia de Westminster, onde hoje são coroados os reis da Inglaterra. Eduardo o Confessor morre e não deixa herdeiros. E quando ele morre e não deixa herdeiros, acontece um episódio fundamental na história da Inglaterra e do Ocidente. E eu vou apagar isso aqui. Esse fato fundamental é, quando ele morre, 3 sucessores se apresentam para o trono. O primeiro, parente de Svein, que diz assim, olha, meu bisavô foi rei da Inglaterra, eu estou na linha de sucessão. Era o rei, era um dinamarquês, obviamente, Harald, com a Harald. O segundo, um inglês, Harold, com O. E o terceiro, um primo distante, que morava no norte da Normandia, era duque da Normandia. William, ou Guilherme, que entrou para a história conhecido como Guilherme o Conquistador. Quem vocês acham que ganhou? Guilherme o Conquistador, duque da Normandia, no ano de 1066. Invade a Inglaterra, vence uma batalha, a Batalha de Hastings, e marcha sem impedimentos até Londres. Toma a Torre de Londres, toma a Abadia de Westminster e é coroado rei da Inglaterra. Ele é um francês. Ele não sabe nada do direito inglês. Ele vem de uma tradição jurídica totalmente diferente. E ele não consegue administrar um país que tem tantas leis quantas são as vilas, tantas leis quantas são os condados. Como eu vou unificar o direito? Ele vem de uma tradição em que há um direito escrito. Como eu vou unificar um país em que as leis são feitas pelas decisões judiciais e não pelo parlamento? Não tem um parlamento. Como eu vou unificar o direito de um país em que as decisões são feitas nas cortes? Alguém tem alguma ideia?
que ele teve. Ele unificou as cortes. Ele não escreveu uma lei sobre o direito. Aliás, a lei que ele escreveu diz assim: eu, Guilherme, adoto todas as leis de Eduardo o Confessor. Toda a tradição do direito inglês. Mas tem uma coisa. Agora vai existir uma figura que nunca houve. O juiz do rei, para o qual todas as decisões são apeláveis. Ou seja, todas as decisões vão passar para os juízes do rei, que vão unificar as decisões país afora. E os juízes do rei iam de vila em vila, de hundred em hundred, de shire em shire, julgando os casos, revisando os casos que tinham sido julgados. E unificando o direito na Inglaterra. Percebe que aqui tem uma ferramenta que os reis anglo-saxões não tinham, de mexer no direito de uma forma centralizada. Ele unifica tudo através dos juízes do rei. E de um modelo de a lei da terra, nós entramos agora, pela primeira vez, no sistema em que há uma lei comum para toda a Inglaterra. Common law. E se ela é uma lei comum, ela pode ser controlada pelo rei. E aqui tem uma ruptura. A partir daqui faz uma ruptura na tradição inglesa de governo local. Aqui existe uma centralização do poder. Antes de existir uma diferença entre executivo, legislativo e judiciário. Essa centralização é na figura do rei. E o rei começa a impor impostos, e o rei começa a alocar soldados nas casas das pessoas, e o rei começa a usar esse poder novo que ele tem. A propósito, o costume da Normandia, de Guilherme, o Conquistador, diferente do costume inglês, porque quando morria qualquer rei dos 7 reinos, ou o rei da Inglaterra, o costume inglês era o seguinte: a Witenagemot se reúne e escolhe um novo rei. E escolhe um rei que é o melhor para exercer aquele papel. Guilherme o Conquistador traz da Normandia a ideia de sucessão hereditária. Se eu sou rei, o meu filho será rei. Esteja habilitado ou não. Queiram os nobres ou não. Guilherme o Conquistador. Ele traz a ideia de sucessão hereditária e, até hoje, a família real da Inglaterra, todos os reis da Inglaterra, de 1066 até agora, são herdeiros, são familiares de Guilherme o Conquistador. É uma linha não quebrada de sucessão. Quebra quando não tem um herdeiro direto. Aí sobe, pega um tio, o tio teve um filho, puxa o filho, o primo, 50º primo, é rei. Mas todos os reis da Inglaterra são da família de Guilherme o Conquistador. Sucesso do modelo normando. Esse modelo vira de abusos e de concentração no rei até uma data histórica. No ano de 1215, acontece uma revolta dos barões contra o rei. O contexto é o seguinte: o rei, melhor rei de todos da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, morre nas cruzadas.
o irmão inapto dele, João Sem Terra. Quem viu Robin Hood é o rei do Robin Hood. Tá? João Sem Terra abusa do poder, cobra impostos para pagar uma guerra com a França, aumenta a colocação de soldados nas casas das pessoas, que se apropriam de comida, se apropriam das casas das pessoas. Em 1215 acontece uma revolta contra o rei. Por quê? Arguindo o quê? Arguindo a velha tradição britânica de que o rei não está acima do direito. E obrigam João Sem Terra a assinar a Magna Carta. A Magna Carta é um documento tão importante, mais talvez pelo contexto em que ela aconteceu do que pelo que ela diz. O contexto em que ela aconteceu foi uma revolta dos barões ingleses contra o rei. Isso é, arguindo a lei contra o rei. Isso é um esforço da nobreza inglesa para dizer para o rei que ele estava abaixo da lei e não acima dela. E daqui nasce alguns preceitos fundamentais. Fundamentais. Como? Um dos que eu mais gosto. No taxation without representation. Não haverá taxação, cobrança de impostos, sem representação, sem aprovação do parlamento. Parlamento aqui ainda é um parlamento medieval. Tinha uma coisa boa, não funcionava o ano inteiro, o rei é que convocava. O rei convocava o parlamento, ele se reunia, votava e ia embora. Talvez fosse uma boa ideia para nós. O rei começou a estabelecer impostos novos sem a aprovação de um parlamento. Ele se negava a convocar um parlamento, que é o herdeiro daquelas mutes. O que acontece? Os barões se revoltam contra ele e obrigam o rei a assinar a Magna Carta, que é uma declaração dizendo que o rei deixará de cobrar impostos sem a aprovação do parlamento, que o rei deixará de colocar exércitos nas casas das pessoas em tempo de paz, que o rei não condenará ninguém sem o julgamento. Parece óbvio, né? Um julgamento justo pelos seus pares. Por que pelos seus pares? Porque o rei pegava um sujeito lá na vila e levava para julgar na corte do rei por nobres. E o que os barões disseram é: o homem comum tem que ser julgado lá na sua vila pelos homens comuns, porque essa é a história da Inglaterra. Porque essa é a origem lá da Vila de Mute. Porque as ofensas contra a lei são julgados pelos iguais e não pela corte do rei. Quando um nobre comete uma ofensa, ele é julgado por nobre. Mas quando um comum comete uma ofensa, ele é julgado por comuns. Por quê? Porque o que o rei fazia era pegar alguém que se negava a pagar o imposto e trazia para julgar em Westminster. Parece justo? Vai ter um julgamento justo? Então, os barões se revoltaram e pediram lawful trial by its peers. Daqui nasce o tribunal do júri. Porque com esse julgamento pelos seus pares, nasce o costume de convocar 12 pessoas, porque aqui já não dá mais para juntar a vila inteira. Nós já estamos no ano de 1215. Já tem cidades grandes na Inglaterra. Aqui não dá para juntar todo mundo. E eu já falei para vocês aqui de duas coisas fundamentais. Primeiro, da origem do julgamento pelo júri. Não dá para juntar a vila inteira. Juntamos 12, que são o júri. Segundo, a origem da democracia representativa. Não dá para juntar a vila inteira. Nós vamos eleger representantes. Estes parlamentos aqui, em 1265 surge o primeiro parlamento da Inglaterra, cujo modelo dura até hoje. É um modelo com duas casas.
a Casa dos Lordes e a Casa dos Comuns, que são eleitos pelo povo. Estes são eleitos pelos homens livres das vilas, das aldeias. Estes são de dois tipos, a nobreza e o clero. Lords temporal and spiritual. Em 1265, a Inglaterra desenhou um modelo de parlamento que foi usado pelos americanos na Revolução Americana, trocando esta casa pelo Senado, e foi copiado pelos franceses na Revolução Francesa e pelos brasileiros até a Constituição de 1988. O nosso modelo de Congresso Nacional vem do Parlamento Inglês de 1265. Não estou dizendo, eu não quero cansar vocês com detalhes históricos, mas eu não quero fazer parecer que a teoria da representação popular surgiu a partir de ideias luminárias. Ela surgiu a partir de conflitos concretos vividos na realidade, e maior parte na Inglaterra de um país. O Peninha diz isso, eu gosto. O Peninha é o Eduardo Bueno, muitas pessoas conhecem, aqui em Porto Alegre é bem conhecido. Ele tem uma grande qualidade, que é ser gremista, mas ele tem uma segunda qualidade, ele é um historiador que fala desses conflitos reais, não fica viajando muito na história. Diz, a história é feita de muito mais sangue, suor, lágrimas e sêmen do que nós pensamos. Então, conflitos reais, concretos, batalhas, isso aqui não é pressionar o rei e escrever um documento. Isso aqui é uma guerra que houve que vencer. Quando o rei assina a Magna Carta, ele tem uma espada na nuca. Isso não é o desenvolvimento do direito constitucional. Isso é um povo revoltado contra o rei que está descumprindo os direitos que eles acham que têm. Nós conquistamos esses direitos no passado. Os meus antepassados tinham esse direito. Por que Vossa Majestade não os haverá de cumprir? Nós estamos falando antes da doutrina do direito divino do rei. O rei aqui não pensa que tem direito divino de governar. A gente aprende da Revolução Francesa, Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu. O rei aqui tem uma noção muito mais concreta do seu poder. Quando a Inglaterra entra em guerra com a França, o rei convoca o exército. Não existe o exército do rei, um exército profissional. Ele convoca os barões. Por que o rei cede aos barões? Porque ele convoca os barões para a guerra. Os barões que têm a terra, têm as pessoas que trabalham na terra. E os barões é que levam os exércitos. Todo mundo aqui, nem todo mundo aqui, mas quem aqui é da minha geração, assistiu Coração Valente. Todo mundo aqui assistiu Coração Valente? Assistam Coração Valente. Por quê? Porque vê a batalha como acontecia, chegava o Lorde com a sua bandeira, com o seu brasão e os seus soldados. Se o Lorde discordava do rei, pinote. Vou embora para o meu condado e levo os meus soldados junto. O rei não tem exércitos, ele depende da lealdade destes barões. E se esses barões não conseguem, por algum motivo, levar os soldados, os barões também não têm força. Então, quando o rei cria um imposto que é pesado demais, os barões que têm o dever de coletá-lo, funcionava assim. O rei dizia, o imposto é tal, o barão tem que cobrar. Se ele não cobrar, ele tem que pagar. Então ele precisa cobrar. Se o povo não paga, ele está devendo para o rei. Qual é a força que ele tem? Ir lá no rei e dizer assim, olha, abaixa o imposto. Porque assim não dá. Eu não vou ficar te devendo tudo isso. Isso também seria uma boa ideia para o Congresso. Né? Se o povo não pagar o imposto, o Congresso paga. Aposto que não ia passar as coisas que passam. Então, uma vida real, uma vida de luta, não são direitos no papel. O direito no papel é resultado. A Carta, Magna Carta, é resultado do direito conquistado na luta. Não é
Lembra qual é o terceiro ponto aí do Estado de Direito, para quem anotou? A Constituição é resultado e não origem dos direitos individuais. Nesse caso, os direitos individuais foram conhecidos e reconhecidos no campo de batalha. E a Carta Magna, que muitos dizem que é o primeiro documento constitucional inglês, resulta disso, não cria isso. E está aqui a Carta Magna. Esse é o documento que foi assinado no campo de Runnymede em 15 de junho de 1215. Aqui estão escritas as cláusulas, lawful trial by its peers, o habeas corpus, o direito de habeas corpus, está na Magna Carta, em 1215. O Lula nem sabia ainda, mas era um só por pessoa, não podia pedir 40. O que era o habeas corpus? A prisão era privada. O Henrique está me devendo, eu vou lá e prendo o Henrique, até ele me pagar. A prisão era privada. A prisão ainda era decidida localmente. Um matou o outro, decide lá na corte, prende, não tinha presídio. Prende na casa do senhor feudal. E aí alguém ia até o rei e dizia, lá houve um julgamento contrário à lei. Não foi respeitado o lawful trial by its peers, o julgamento pelos pares, não foi respeitado. E o rei escrevia um writ, uma ordem escrita, ou o seu representante, mandando soltar. Habeas corpus. Até hoje. Habeas corpus é a única ação que qualquer pessoa pode entrar em teu favor. Não precisa de procuração. Qualquer pessoa. Não precisa nem ser advogado. Que às vezes é uma qualidade. Aqui diz também que os barões elegeriam 25 representantes para acompanhar junto ao rei o cumprimento desta carta. A partir daqui, cada rei que assumia o trono na Inglaterra era exortado a confirmar a Magna Carta, porque uma coisa é ter o papel, outra coisa é o papel ser cumprido. Houve 32 confirmações da Magna Carta por reis da Inglaterra. Quanto tempo ela precisou até entrar no direito? Estão vendo aquela coisa vermelha ali embaixo? Gasta? Aquilo é o selo do rei João sem terra, comprovando que aquele é um documento real. Aquilo era a assinatura do rei. Ele é de uma cera dura, tão dura que ela só pode ser derretida numa forma de prata, que custa uma fortuna. E é basicamente essa a garantia de que aquele é o selo do rei, porque é caro demais para copiar. Né? Que coisa medieval, né? Que coisa histórica. Sabe a BBC, a televisão na Inglaterra? Todo mundo já viu alguma coisa da BBC? A BBC tem uma carta do governo. Tipo, as televisões brasileiras também têm uma concessão. Querem ver a carta de concessão da BBC assinada pela Rainha Elizabeth II? Está aqui. Com o selo da Rainha Elizabeth II. Existe um alto cargo. Existe na Inglaterra 7 cargos, são os Great Officers, que estão acima do primeiro-ministro, formalmente. Um deles é o grande guarda do selo real. Tradição? Entende por que quando o inglês vai para o campo de batalha em 1215, ele tem aquela mentalidade de a tradição, o passado e a história do meu reino me deu esse direito? É um povo empírico, com uma visão de história, de construção do passado, de colher a tradição do passado. Tem o filme A Rainha. Não sei se alguém viu A Rainha. Levanta a mão. Não? Assistam A Rainha. Espetacular. É a história... Como é que nós estamos de tempo para contar a história de filme? Mais 5 minutos a gente faz intervalo, né? Depois de anos de governo do Partido Conservador, o Partido Trabalhista inglês ganha as eleições com Tony Blair. Tony Blair faz o que chamam um landslide, ele ganha a eleição de lavada.
o que diz a tradição e a Constituição inglesa, que não é escrita? Que o rei escolhe o primeiro-ministro. Não é a eleição que escolhe, é o rei que escolhe o primeiro-ministro. O primeiro-ministro tem o título de King in Parliament. Ele é o rei no parlamento. Ele representa o rei no parlamento. Há muito tempo, quem o rei escolhe para ser, ou a rainha, para ser o primeiro-ministro? O líder do partido que ganhou as eleições. É prudente que o faça. Por quê? Porque ganhou as eleições. O rei tem o poder legal de escolher qualquer pessoa? Tem. Mas a rainha Elizabeth escolheu o líder do partido que ganhou as eleições. Por quê? Porque não poderia fazer outra coisa. Não está escrito em lugar nenhum, mas é a Constituição inglesa. É a tradição. Nós conquistamos o direito de eleger o primeiro-ministro através do parlamento. Não está escrito em lugar nenhum. A rainha no filme chama, não me lembro o nome da atriz, alguém googleia. Ela chama o Tony Blair e tem uma cerimônia para ele ser nomeado. Ele para na porta, abrem a porta, bate 3 vezes, abrem a porta, ele saiu da rainha, caminha para 3 passos dela, não menos, cumprimenta de novo, ela o convida a sentar. E ela faz o convite para ele ser o primeiro-ministro. E quando ela faz o convite é que ele vira o primeiro-ministro da Inglaterra. Por que isso é interessante? Porque é a mesma cerimônia que é feita há mais de 500 anos pelos reis da Inglaterra, quando escolhem o primeiro-ministro. Por que é assim? Não sei. Porque é assim. Sempre foi. É um símbolo da separação e da cooperação dos poderes na Inglaterra. Outra coisa que eu adoro é o discurso. O presidente dos Estados Unidos faz um discurso na abertura do ano, The State of the Union. Aquilo é copiado do discurso que a rainha faz na abertura do ano parlamentar inglês. O State Crown Speech, ou The Speech from the Throne, o discurso do trono. O parlamento se junta, a rainha chega, vai para a Casa dos Lordes. A Casa dos Lordes, que é a herdeira da Witenagemot, está sentada esperando a rainha, com seus hobbies, que são esses trajes, porque toda vez que eles se reúnem, eles usam esses trajes. A Casa dos Lordes está lá a rainha, lá no fundo, ó, aquele pontinho azul é a rainha. Ela chega, antes dela sentar, todos os lordes estão reunidos, ela manda buscar a Casa dos Comuns, que é a Câmara dos Deputados. Sai um representante da rainha, atravessa, puxa, eu devia contar isso depois de falar outro negócio, mas eu vou explicar, eu faço a referência. Atravessa o corredor para na frente da Câmara dos Comuns para convocar os comuns para ouvir o discurso da rainha. Quando ele para, um representante da Casa dos Comuns bate a porta na cara dele. Ele bate 3 vezes na porta com um cetro, abre-se a porta, ele entra e convida os comuns a atravessar o corredor para ouvir o discurso da rainha. Costumeiramente, o primeiro-ministro tem que responder com alguma coisa jocosa. Tipo, vamos ver se nós iremos. Algo assim. Só para mostrar a independência perante a rainha. É assim. Por que é assim? Porque sempre foi assim. Porque tem um ensinamento disso. Tem um ensinamento de separação de poderes. Essa é a visão britânica, a visão de que a história, por isso que eu digo, para falar de rule of law, tem que falar da história da Inglaterra, porque isso foi construído ao longo de séculos na história da Inglaterra. Em 1215, em 1265, e assim sucessivamente. Nós paramos em 1215 na Magna Carta e depois 1265 com o Model Parliament. E as coisas parecem que caminham bem até a dinastia Stuart. James I, aliás, nós vamos permear todas as aulas com o Netflix. Tem um seriado no Netflix que é Reign,
Rain, que é romanceado, é comédia romântica quase, mas conta a história da mãe do James I, que era Mary, Queen of Scots, era a rainha da Escócia. E o filho dela, depois de uma guerra sucessória, também dentro da família, né? Primo brigando com primo, assume, ele era o rei da Escócia, ele era James VI na Escócia e assume na Inglaterra como James I. E o James I e o sucessor dele, Charles I, ou Carlos I, tem um conceito um pouco diferente da tradição britânica. Aqui surge, nós estamos falando dos anos 1600. Né? Aqui surge o conceito de uma monarquia absolutista. Tanto James quanto Carlos acreditavam que detinham o poder por direito divino. E aqui é aquela monarquia absolutista que a gente vê no colégio mesmo. O rei como soberano que faz a lei. O conceito de soberano na tradição é aquele que faz o direito em última instância. E aqui a soberania para James e Charles reside na pessoa do rei. E aqui os conflitos começam. O primeiro conflito ainda no reino de James I, que eu quero pontuar, é a história do ship money. O que era o ship money? Ship money era um imposto cobrado tradicionalmente das cidades costeiras da Inglaterra. Isso aqui é a Muralha de Adriano. As cidades costeiras pagavam um imposto para a manutenção da Marinha Britânica, da Marinha de Guerra. Em tempos de paz, esse dinheiro que era cobrado aqui era suficiente para manter os barcos do rei protegendo os portos. Em tempos de guerra, como aqui experimentou James I, ele precisava mais dinheiro. Desde 1215, a Magna Carta diz no taxation without representation, o rei não pode criar novos impostos sem a aprovação do parlamento. E o James tem uma ideia brilhante. Eu não vou criar um novo imposto. Eu vou estender a base territorial deste imposto. O ship money vai ser cobrado em todas as cidades da Inglaterra. Ele manda um writ, uma ordem, para que esse dinheiro seja cobrado, e esse dinheiro não consegue ser cobrado. Ele manda o segundo writ, e o dinheiro não é cobrado. Ele manda o terceiro writ, e os nobres que deveriam cobrar esse imposto, se revoltam contra o rei. Um deles, e o mais famoso deles, e um dos meus heróis, vamos dizer assim, é John Hampden, de Buckinghamshire. John Hampden diz o seguinte: não vou pagar porque a expansão da base de cobrança de um imposto é a mesma coisa que criar um imposto novo e o parlamento não aprovou. Eu me nego a pagar este imposto com base, eu estou falando do ano de 1628, se não me engano, posso estar errado, o pessoal está googleando só para me pegar errado. Eu me nego a pagar esse imposto com base na Magna Carta de 1215. E o rei manda prendê-lo. Ele era um membro do parlamento. O rei manda prender John Hampden. John Hampden é preso e ele é julgado pela corte maior da Inglaterra, formado por 12 nobres, ele era um nobre.
lawful trial by its peers, julgado pelos seus pares. Ele é julgado e é condenado por 7 a 5. E condenado cumpre pena. E para prendê-lo, junto com outros 5 membros do parlamento, o rei reúne a sua guarda pessoal, vai ao parlamento, arromba a porta e tenta prender 5 membros do parlamento durante a sessão. É a história dos 5 members. E eles são repelidos pelas forças do parlamento. Não conseguem prender os 5 membros. Desde então, James I, quem tentou prender o John Hampden já foi o filho dele. Charles I foi o último rei da Inglaterra a pisar na Câmara dos Comuns. Até hoje, eu disse, quando a rainha vai fazer o seu discurso, ela está sentada na Câmara dos Lordes, ela vai até, por um representante, ela manda um representante até a Câmara dos Comuns para convocar os comuns. E quando ele chega lá, ele bate na porta e batem-lhe a porta na cara. E esse ato lembra que o rei Charles I tentou invadir o parlamento para prender 5 de seus membros enquanto o parlamento estava cessando. Isso é lembrado até hoje na abertura do ano legislativo. No Brasil, o avô do nosso ex-presidente Fernando Afonso Collor de Mello era senador e matou um homem a tiros dentro do plenário do Senado. E nós elegemos o neto dele presidente. Essa é a diferença de lembrança e recuerdo histórico do que acontece na Inglaterra, do que acontece no Brasil. Pois bem, toda essa briga dos Stuarts com o parlamento termina por provocar uma reação das cortes, e eu quero lembrar uma decisão jurídica de 1610, em que o rei perguntava se ele poderia alterar decisões do Congresso, do Senado, do Parlamento, com uma proclamação, uma ordem real. O Charles I tinha essa mania, ele fazia uma ordem real, se chama proclamação, e mandava incluí-la nos livros das leis como se fossem atos do parlamento. Porque ele tinha o direito divino de soberano, até que a Suprema Corte da Inglaterra, a corte do próprio rei, diz o seguinte: o rei, por sua proclamação, não pode mudar qualquer parte da common law, qualquer parte da lei estatutória, que é aquela feita no parlamento, nem os costumes do reino. O rei, por proclamação, não pode fazê-lo. E aqui, quando eles dizem isso em 1610, eles cravam uma estaca que diz para o rei: até aqui o senhor pode vir, mas o senhor não é um monarca absoluto. Uma outra decisão do mesmo ano diz o seguinte: o rei não tem prerrogativas a não ser aquelas que a lei da terra lhe concedem. Ou seja, o poder do rei é concedido a ele pela lei da terra, não por Deus. Essa é uma diferença para um rei que se acha soberano absoluto. Tanto fez Charles I, tanto fez, que no ano de 1649, o parlamento se rebela contra o rei, condena à morte, e o rei da Inglaterra é decapitado. Ele é condenado à morte e decapitado por descumprir a Magna Carta de 1215. Entenderam por que hoje a rainha convida para assumir como primeiro-ministro quem ganha a eleição? Que é melhor não se passar? Melhor não exagerar no poder? Nasce aqui, em 1649, onde eu desenho 1649, aqui
a Guerra Civil da Inglaterra. O parlamento monta o seu exército, o rei aqui profissionaliza e monta o seu exército, e os exércitos do rei enfrentam os exércitos do parlamento. E os exércitos do parlamento ganham. E por um período de alguns poucos anos, 7 ou 8 anos, a Inglaterra, de 1653 a 1659, a Inglaterra é uma república. Desfaz-se a monarquia. E um lorde do parlamento, Oliver Cromwell, assume como protetor da Inglaterra. Dura 6 anos a ruptura. E a monarquia inglesa é restabelecida com o filho de Charles I, Charles II. Aqui existe um conflito religioso importante, que é a questão da cisão da Inglaterra protestante contra os estados papais, né, contra o catolicismo, que tem um papel importante aqui também. Por quê? Porque esses ataques que Charles e James faziam eram contra um grupo religioso, que também estava protegido pela Carta Magna. Então, o que importa não é contra quem, para mim. O que importa é que houve uma infração do que a Carta Magna expressava. Volta a monarquia com Charles II, depois James II, que faz uma perseguição religiosa também. E a dinastia Stuart, destes 4 reis, termina com a Revolução Gloriosa. E aqui nós vamos chegando no final. A Revolução Gloriosa é inspirada no combate ao absolutismo. Estes reis achavam que o direito do monarca vinha de Deus e, portanto, nenhuma força na terra estava acima do rei. Nós estamos contando aqui uma história de Estado de Direito, de Rule of Law, que no item 1 dizia o seguinte: o soberano não tem poder arbitrário. Todo o poder do soberano lhe é dado pela lei da terra. É o que diz a decisão de 1610. O rei não tem prerrogativa a não ser aquelas que a lei da terra lhe dá. Vem a diferença? Essa decisão de 1610, que diz que o rei não pode, por proclamação, mudar qualquer parte da common law, só para dar uma ideia do que é o direito britânico, isso aqui foi citado como precedente na decisão de 2016 da Suprema Corte Inglesa. Quando houve o referendo para sair, o plebiscito para sair da União Europeia ou não, o Brexit, o plebiscito disse sim, Brexit, saímos da União Europeia. E aí surgiu a questão, e agora o que fazemos? O governo da King in Parliament, o primeiro-ministro, o rei no parlamento, notifica a União Europeia? Ou isso tem que passar pelo parlamento ainda? E esse precedente foi usado para a Suprema Corte para dizer o seguinte: o rei não pode, por sua proclamação, mudar qualquer parte da common law, da lei dos estatutos ou dos costumes do reino. O rei é o primeiro-ministro, o rei no parlamento. Qual foi a decisão? O primeiro-ministro não pode, sem a aprovação do parlamento, notificar a União Europeia de que está saindo. E aí deu uma celeuma, mas se teve o plebiscito, por que vão fazer o parlamento aprovar? Por isso, porque em 1610, uma decisão disse que o governo não pode desfazer uma lei sem outra lei. E aí pegaram o resultado do plebiscito, levaram para o parlamento e o parlamento aprovou. Agora o governo pode notificar a União Europeia que vai exercer o artigo 50, que é o direito de sair da União Europeia.
Então, esse é o direito inglês. Em 1688, nós chegamos à Revolução Gloriosa. Na Revolução Gloriosa, James II é deposto do trono. Pelas mesmas infrações de colocar pessoas nas casas. Tem uma lista dos descumprimentos do rei. Perseguir 7 bispos, estabelecer uma corte apenas para causas eclesiásticas, levantar e manter um exército em período de paz sem a aceitação do parlamento. Estava na Magna Carta. Desarmar os protestantes e armar os católicos. Violar a eleição dos membros que servem no parlamento. Empregar pessoas desqualificadas para servir como juízes. Meu Deus. Requerer multas exacerbadas das pessoas em casos criminais. Ameaças, etc, etc, etc. Ameaçar as pessoas antes do julgamento. Ameaçar as pessoas com a punição antes do julgamento. O juiz hoje, no direito inglês, não anuncia para o réu a pena a que ele está sujeito se for condenado antes do julgamento. Por causa dessa cláusula do Bill of Rights. O que aconteceu? O rei descumpriu a tradição britânica. Esse direito descoberto que nasceu lá nas mudes medievais, lá nas vilas e fez o seu caminho através da história, se acumulando nesse direito constitucional não escrito da Inglaterra, porque eu não tenho uma Constituição inglesa para ler para vocês, porque ela não existe. Porque a Constituição inglesa só pode ser apresentada assim, contando a história da Inglaterra. Porque são decisões e normas e batalhas que se acumularam ao longo dos séculos, sempre num determinado sentido, de conter o poder do rei sobre as pessoas. E é por isso que a primeira dessas aulas é sobre o Rule of Law e a sua história na Grã-Bretanha. Porque é o surgimento de um princípio que acompanhou a história da Inglaterra. Sempre de baixo para cima, da luta do povo para os livros da lei. Nunca alguém sentou e pensou como seria bonito uma Carta Magna, vou escrevê-la. A Carta Magna sempre veio depois. O documento sempre veio depois da dificuldade, do fato, da guerra, da necessidade, do conflito. Sempre a história da Inglaterra se produziu a partir das pessoas para chegar nos livros da lei. Em 1689, os ingleses se livram de James II e convidam o rei da Inglaterra, o rei da Holanda, também William, como foi William the Conqueror, como foi Guilherme o Conquistador. É o segundo William que vem de fora. Nesse caso, casado com uma parente da família real inglesa, portanto, uma linha seguida de sangue. William e Mary vêm governar a Inglaterra. Esse aqui era o Charles I, o decapitado, que pompa. E esse aqui é outro documento. O selo não está aparecendo, infelizmente. É um documento que nasce desta guerra aqui, da Revolução Gloriosa. É o English, porque existe um americano também, English, Bill of Rights, a Carta de Direitos. Que foi imposta a William e Mary. E aqui a tradição muda. A tradição é imutável? Não. A tradição muda quando há sentido.
Nesta ocasião, William e Mary são coroados na mesma abadia de Westminster que Guilherme o Conquistador, 620 anos antes. E muda a cerimônia de coroação. Porque agora eles são expressamente perguntados na cerimônia de coroação se eles concordam e aceitam cumprir as leis do reino. Só para ficar claro. E se eles aceitam o Bill of Rights, que é a Carta de Direitos que nasceu dessa revolução e que é fonte do direito inglês até hoje. E que dizia o seguinte: o rei não pode, é ilegal para o rei, levantar dinheiro sem o consentimento do parlamento. É direito dos súditos peticionar ao rei, e é ilegal para o rei persegui-los por exercer esse direito. A manutenção de um exército em tempos de paz, sem o consentimento do parlamento, é ilegal. Os súditos protestantes, abre aspas, podem ter armas para sua defesa de acordo com as suas condições, autorizados assim pela lei. Fecha aspas. O que isso aqui vira depois, no futuro, na próxima aula? A segunda emenda à Constituição dos Estados Unidos. Nenhum cidadão pode ser proibido de portar armas para sua defesa. Isso é um direito político. É um direito de resistência ao Estado. É um direito de resistência à ditadura. Está aqui, 1689. A eleição dos membros do parlamento deve ser livre. A liberdade de freedom of speech, a liberdade de expressão nos debates do parlamento não será impedida ou questionada em qualquer corte ou fora dela. Isso aqui é a imunidade parlamentar. É a liberdade de expressão do parlamentar. Não é que o sujeito vai cometer um crime e vai ser julgado por uma corte. Não é foro privilegiado. Isso aqui é a imunidade parlamentar, que protege o exercício do parlamento. Fianças e multas não podem ser cruéis, nem os castigos podem ser inusuais. Os jurados em casos de alta traição, não podem ser nobres. Alta traição é trair o rei. Né? E o parlamento deve se reunir frequentemente. Por quê? Porque é a forma da democracia limitar o poder do rei através da lei. Depois desta revolução, nenhum rei da Inglaterra arguiu seu direito divino de governar. Esta revolução transferiu o governo da mão do rei para a mão do primeiro-ministro. É o parlamento que governa. Essa revolução consagrou a diferença entre um chefe de Estado e um chefe de governo. Não foi Montesquieu, sentado na sua escrivaninha, que inventou a separação de poderes. Foi a luta dos ingleses para proteger os seus direitos que obrigou que o rei entregasse as funções executivas do seu governo. Essa revolução marca a transferência da administração da nobreza para o serviço público profissional. Não é mais a oligarquia que cobra impostos, são servidores civis. Essa revolução faz nascer na Inglaterra o Estado moderno como nós temos hoje. Depois da Revolução Gloriosa, nenhum rei inglês ousou dizer que tinha poderes absolutos de fazer leis.
Nenhum rei fez leis na Inglaterra depois de 1689. Por isso que o John Hampden, neto deste John Hampden, é que cunhou a frase The Glorious Revolution, a Revolução Gloriosa. Essa revolução foi influenciada pelas ideias de John Locke, o segundo tratado sobre o governo civil, que é uma obra espetacular, que todo mundo deveria ler. Quando tu lê, parece que parece uma loucura o que tu está lendo, mas é o debate da época. Ele está escrevendo esse livro para responder o Robert Filmer, que era o teórico do Estado absolutista por direito divino. O Filmer dizia basicamente o seguinte, que Deus deu a terra a todos os homens, aos filhos de Adão, mas não a deu em forma comum, mas estabeleceu o poder de Adão sobre os seus filhos. E que o rei da Inglaterra é herdeiro de Adão. E que ele tem, portanto, poder divino sobre os seus filhos, que são seus súditos. Essa era a lógica do argumento. E o segundo tratado sobre o governo civil, aliás, o primeiro, começa desfazendo isso. O segundo tratado começa dizendo o seguinte: tendo já demonstrado no discurso anterior que Adão não teve, nem por direito natural de paternidade, nem por um dom positivo de Deus, uma tal autoridade sobre seus filhos, nem um domínio sobre o mundo, como se quis dizer, como o Filmer quis dizer. A partir disso, ele traça a base filosófica de um governo civil moderno, como que se fez em 1689. Eu não vou ler, não vou ter tempo para isso, mas recomendo todo mundo que tenha paciência, é uma linguagem um pouco, leiam o segundo tratado sobre o governo civil de John Locke. Ali ele diz que o papel do rei é defender e não diminuir a liberdade das pessoas. Que o papel da lei é expandir e não retrair a liberdade. É o nascimento do liberalismo como tal. Essa é a Revolução Liberal da Inglaterra de 1689. Mas a tradição da Inglaterra, que é o que eu quis mostrar hoje, é uma tradição liberal no sentido de uma tradição de combate ao superpoder do Estado. É uma tradição de limitação do poder do Estado. E é por isso mesmo a tradição da construção desse império da lei sobre o rei. Para que, ao fim e ao cabo, haja rule of law. Primeiro, que o rei não tenha poder arbitrário. Segundo, que a lei seja igual para todos, inclusive para o rei. E terceiro, que eu acho que ficou óbvio, que os direitos que a Constituição é resultado dos direitos individuais e não a origem deles. Porque quando algum rei rompeu com direitos garantidos, a Constituição mudou para proteger os direitos. Os direitos estão acima, hierarquicamente, e são anteriores, temporalmente, à própria Constituição e organização do poder da Inglaterra. Essa é a história inglesa. E nós saímos da invasão de Júlio César, antes de Cristo, e chegamos ao século XVII, o século do Iluminismo. E aqui nós vamos interromper a Inglaterra, vamos cortar a história da Inglaterra. E o próximo capítulo dessa história vai ser, na próxima aula, sobre a Revolução Americana. A grande revolução que os americanos fizeram contra os ingleses pelo direito de ser ingleses. Uma revolução rompendo com a pátria-mãe, pelo direito de preservar os direitos que eles tinham como súditos do rei da Inglaterra. Essa é a Revolução Americana, que deu uma contribuição para a visão de direito no mundo inteiro, que é uma Constituição escrita.
E essa é a próxima aula. Hoje, nós vamos parar na Revolução Gloriosa e no reino de William e Mary com o Bill of Rights. Então, espero que todos estejam aqui na próxima terça-feira, porque nós vamos mergulhar na Revolução Americana. Na outra terça-feira, vamos ver por que a Revolução Francesa, por que a Revolução Americana resultou na democracia mais antiga do mundo e por que a Revolução Francesa resultou no reino do terror e em Napoleão. E na terceira aula, nós vamos falar na quarta aula, nós vamos falar sobre o Brasil e tentar entender no que vai dar o Brasil. Obrigado.